Então, em que consiste essa autêntica liberdade? Nós temos agora uma liberdade. Agora, veja bem, assim como nós éramos antes escravos do pecado, tínhamos um dono e servíamos esse dono, éramos escravos, agora nós somos livres. Jesus nos libertou. Mas agora, a nossa liberdade é uma liberdade cristã. É uma liberdade no Espírito. Então, nós agora temos liberdade de quê? De servir a Deus por livre e espontânea vontade. Servir a Deus por amor, não é por obrigação. Mas existem aqueles, então, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que servem a Deus agora, espontaneamente, por amor, com alegria, que dão as suas vidas totalmente para Deus. Então assim nós devemos ser. Glória a Deus. Na parte número 1, nós vamos ver aí a realidade do pecado. Pergunta número 6. Como os escritores da Bíblia estavam cientes da realidade do pecado e da força que ele exerce sobre o homem? Então, Paulo, por exemplo, colocou de forma clara e didática essa luta diária do cristão contra o pecado quando escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 21. E Paulo fala então sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E ele fala que é uma luta constante entre o Espírito de Deus e a carne, ou seja, a luta do corpo para viver segundo o curso do mundo, com o desejo de ficar no mundo, com os desejos da própria carne, do sistema mundano, e o Espírito que quer levar-nos para Deus, que quer as coisas de Deus, que quer o reino da luz, que é o reino de Deus. Então, uma luta constante entre servir a Deus e servir a carne, entre ir para o céu e ficar na terra, entre luz e trevas. Uma luta constante. E aí você pode ver nessa carta do apóstolo Paulo falando sobre as obras então da carne. Aí fala de todo tipo de coisa, prostituição, ira, contenda e várias outras coisas, glutonaria, né? E vai por aí afora. Então o cristão, ele deve sempre lutar contra as obras da carne, combatê-las e vencê-las através do Espírito Santo que mora em nós, unido ao nosso Espírito. Então, através da leitura bíblica, da oração, do jejum, assim que se vence as obras da carne. Depois, embora salvos, nascidos de novo, participantes da natureza divina, estamos no mundo e num corpo humano rendido ao pecado. Romanos 6:6. Então, veja bem, apesar de sermos crentes, temos aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e aí o autor fala sobre essa participante da natureza divina, ele está querendo dizer o quê? Qual é a natureza divina? O Espírito Santo que ele está querendo dizer. O crente, ele tem uma natureza divina, porque ele nasceu de novo, e agora o Espírito Santo mora nele. Então, Deus mora nele. Então, essa natureza divina é isso que quer dizer. Então, não quer dizer que agora cada um de nós se tornou Deus, não. Mas existe em nós Deus morando em nós. O Espírito Santo morando em nós. Nós somos filhos agora de Deus. E o Filho tem a natureza do Pai. Então o que nós temos de Deus? O Espírito Santo. Então somos participantes da natureza divina por causa disso. Tá? Então, veja bem, nascidos de novo, participantes dessa natureza divina, porque o Espírito Santo mora em nós. Estamos aqui no mundo ainda, num corpo humano, e, infelizmente, esse corpo humano, ele vive no desejo de pecar. Vive no desejo do passado, porque ele foi dominado pelo pecado. Então, nosso espírito foi regenerado, unido a Deus. Nossa alma purificada, estamos sem pecado. Mas o corpo é terrível. E ele vive querendo voltar ao passado. Ele vive puxando as coisas da terra. E vive puxando para o pecado.
Então o corpo deve ser dominado. Como é que se domina? O apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Não quer dizer que ele dava murro, mas quer dizer que ele jejuava. Quer dizer que ele vencia o corpo, né? De manhã cedo, vai para a escola bíblica dominical, tem que vencer o corpo. Para ir para a igreja, para os cultos, tem que vencer o corpo. Para não viver aí nos banhos, nas festas, tem que vencer o corpo. Para não, de repente, querer dar um murro em alguém, não sei o que, tem que vencer o corpo. Então o corpo tem que ser vencido. Para não entrar na glutonaria, comer excessivamente, tem que vencer o corpo. Então, é uma batalha, é uma luta constante. Temos que vencer. Então, a parte de Deus em nós tem que ser mais forte. Senão, nós perdemos a briga. E o corpo nos leva ao pecado. Então, tome cuidado com essa concupiscência, que é o desejo, né? A ambição da carne. Cuidado com ela. Como filhos de Deus, queremos fazer sua vontade. Como humanos, podemos falhar nesse propósito. Romanos 7, 14 a 25. O apóstolo Paulo então fala dessa luta, e ele diz que muitas vezes o que ele quer fazer, acaba não fazendo. E o que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. É uma luta constante, é uma briga, que de vez em quando a gente acaba perdendo, e é preciso correr e pedir perdão a Deus. O que se espera de quem se converteu a Cristo e que deixou de ser escravo do pecado, tornando-se servo do Senhor Jesus? Então, o que se espera de um crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ele deixou de ser escravo do pecado agora. Então se espera. O livre-arbítrio não nos foi dado por Deus para escolhermos o mal, mas o bem. Então veja bem, o livre-arbítrio é aquela condição que Deus nos deu de escolhermos o que queremos fazer e a quem queremos servir. Então Deus não nos deu esse livre-arbítrio para escolhermos o mal, para escolhermos Satanás. Ele nos deu para nós sempre escolhermos Deus, escolher as coisas do bem, as coisas da luz. Então escolhemos o correto, sempre temos a escolha. Depois, compartilhando suas experiências, Paulo, aí, pela graça de Deus, teve uma vida moral exemplar e foi fiel ao Senhor até o fim da sua vida. 2 Coríntios 6, 4 a 10, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Então Paulo chega ao final da sua vida e diz: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me espera a coroa. Quantos podem dizer isso? Então temos que combater, como o apóstolo Paulo fez. Embora mal visto pelos outros, combatido pelos outros, embora muitas vezes em prisões, né, confusões e mais confusões, mas sempre por causa do Evangelho. Você não vai ver o apóstolo Paulo só passando vergonha porque pecou, mas porque estava defendendo o Evangelho, porque estava pregando o Evangelho, estava vivendo para Deus, por Deus. Ele entregou-se totalmente a Deus. Então, sofra pelo Evangelho, mas não por causa de coisas erradas. O nosso alvo é a perfeição, porque o nosso alvo é Jesus. Olhando para o nosso alvo. Quem é o nosso alvo? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é perfeito. Você nunca chegará a ser igual a Jesus. Nunca chegaremos. Mas nós vamos olhando para Ele, vamos consertando as coisas para ficarmos mais parecidos com Ele. Embora nunca consigamos ser igual, nós pelo menos precisamos tentar. Depois, manter-se fiel a Cristo até o fim deve ser a decisão de todos que experimentaram o novo nascimento, mediante o qual tornaram-se participantes, então, da natureza divina. Então, se você tem o Espírito Santo morando em você, se você agora pertence a Deus, você é filho de Deus, então nós temos que nos manter o quê? Fiéis àquele que morreu por nós. Nós devemos dar a vida por Ele também, que é Jesus Cristo. Número 8 aí, qual o alerta de João aos irmãos? Qual o alerta que ele faz? João os alerta então a não pecarem, mostrando-lhes que evitar a transgressão deve ser o propósito de todo crente. Romanos 8, 13, Gálatas 5, 16, 17. Então João está alertando
Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Não pode o crente pecar. Não pode pecar, ninguém pode ofender a Deus. É proibido. É uma coisa ruim, feia. Uma coisa que pode destruir a sua comunhão com Deus, sua comunhão com a igreja. Uma coisa que pode fazer você sofrer muito. E vai fazer sofrer Deus. Você está ofendendo a Deus. Então não peque, não pode pecar. Evite, lute, faça de tudo. E a Bíblia diz, não resistisse ainda até o sangue combatendo contra o pecado. Você ainda não apanhou, não sofreu, você ainda passou fome,